Amém. Rebeca, pode começar com uma oração hoje? Senhor Jesus, estamos aqui na Tua presença, Senhor, primeiramente para engrandecer Teu nome. Te agradeço, Senhor, pelas pessoas que estão aqui, peço por aquelas que ainda não chegaram, que estão a caminho, que o Senhor venha estar protegendo. Peço por aquelas também que não puderam vir, Senhor, que o Senhor venha estar guardando e trazendo elas para a Tua casa também, Senhor. Te peço por esse culto que venha engrandecer Teu nome, Senhor. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Aos irmãos, vamos continuar adorando o Senhor com mais um cântico. Eu tô com a voz muito fraca hoje, mas conhecemos o cuidado de Deus. Vou colocar essa música, Deus Cuida de Mim, porque é uma fé que nós temos, nós sabemos que sob qualquer circunstância a mão de Deus atua, age, coopera, e se for da vontade de Deus, se for da vontade do Pai, logo estarei completamente revigorado e com a voz inteira. Se eu começar a cantar, eu vou começar a tossir muito. Então, vai ter um desfalque hoje na voz, mas eu peço que todos os irmãos, cada um, cante um pouquinho mais alto hoje, para termos o coro completo, mesmo com a minha ausência. Eu preciso aprender
Vamos orar. Querido Deus, lembramos neste momento daquelas pessoas, daqueles irmãos, Senhor, que não estão aqui presentes, Senhor, na Tua casa, na presença da Tua igreja, Senhor, compondo e enchendo este lugar, Senhor, com a comunhão dos irmãos, Senhor. Estamos aqui, nós que estamos aqui unidos para Te adorar, Senhor, agradecemos a oportunidade e que nunca nos falte o vigor, que nunca nos falte nada, Senhor, que todas as nossas necessidades sejam supridas, que o Senhor esteja afastando os afazeres, o trabalho, a visita, qualquer impeditivo, Senhor, para vir na Tua casa e Te adorar, Senhor. Que o Senhor nos esteja iluminando, nos esteja abençoando, Senhor, com toda a Tua graça. Mas nós sentimos falta dos irmãos que podem estar para chegar ainda, Senhor, mas que o Senhor esteja abençoando, falando com eles neste momento e sabemos que o Senhor sente tanto a falta deles quanto nós sentimos, Senhor. Que Teu Santo Espírito esteja com eles, os atendendo em qualquer que seja o motivo do não comparecimento, Senhor, ou da dificuldade que possa estar ocorrendo para vir na Tua casa, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Quando qualquer irmão aqui da igreja fala que dói quando falta um membro, dói mesmo. Não é da boca para fora, não é nenhuma chateação ou não é externo. Cada irmão faz falta no corpo de Cristo. Cada ausência é sentida. Cada irmão, nós nos preocupamos e por vezes ficamos até aflitos. Irmão, o que está acontecendo? Qual que é o problema? No que podemos te ajudar? Tudo isso porque há uma importância muito grande em cada vida de cada irmão, de cada membro, mesmo que não seja membro, de cada membro da família de Deus. Me veio ao coração Salmo 133. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Nós temos, inclusive, algumas musiquinhas, né? A gente poderia, inclusive, ensaiar. Que bom e que maravilhoso, eu estava estudando o famoso Rinematov. Tov não existe em hebraico. Rinematov. Que bom e que maravilhoso é que os irmãos vivam em união. E
Me vi essas últimas semanas ansioso, sei lá, eu não sei como que eu posso descrever, mas qualquer desculpa para reunir os irmãos, né, que seja a festa de inverno, que seja uma confraternização de aniversário, que seja uma vigília, que seja essas últimas semanas, pela bênção de Deus, nós estamos reunidos para adorar a Deus. Glória a Deus por isso. Mas não estou contente. Precisa de mais. Tem que ter mais. Porque vou falar sobre um sentimento que eu tenho. Não sei se se enquadra como testemunho, mas a alegria que eu tenho pessoalmente de ver os irmãos, de estar aqui na frente, não por estar na frente, não por estar comandando louvor, inclusive ontem eu não pude participar do ensaio, então eu estou seguindo a Vitória aqui. Não pude participar do ensaio, mas não por estar aqui na frente, não é o cargo, não é a função, mas é saber que pertencemos todos a um corpo, o corpo de Cristo, sendo esta a igreja, que é santa, que é separada por Deus, que no momento da angústia sofremos juntos, no momento da felicidade nos felicitamos juntos, estamos todos alegres juntos, por causa do nome de Jesus Cristo. E Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 3, versículo 14, por esta razão, pois amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente a nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de se entender, que ignorantes e instáveis deturpam, também como deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Essa daqui é uma carta de Pedro, falando do processo da salvação, falando, façam o possível, se mantenham retos, firmes na palavra de Deus, encontrem-se em paz com Deus, em comunhão com Deus e com os irmãos, estudando as Escrituras. Aqui ele usa o exemplo do apóstolo Paulo. Então sim, eles sabiam, os apóstolos sabiam que estavam escrevendo as Escrituras. Tá? Tem gente que fala, mas como que se sabe que as epístolas de Paulo são palavra de Deus? Pedro fala, existem referências cruzadas entre um livro e outro, e aqui nessa parte final da segunda carta de Pedro, ele está falando sobre manter-se em retidão perante Deus, em santidade perante Deus, reunidos, estudando a palavra de Deus, as Escrituras, que Pedro colocou na mesma, as epístolas paulinas, na mesma condição de inspiração das demais Escrituras do Antigo Testamento. Ainda fala de entender coisas difíceis, há coisas difíceis de se entender nas Escrituras.
E ainda bem que nós temos um corpo pastoral que está na palavra, firmado, compromissado para explicar algumas coisas que são por vezes difíceis, e é por isso que ver cadeiras vazias me deixa tão triste. Sentir a falta de um irmão, sentir a falta de um ente querido desta família que é a igreja, no qual está perdendo a oportunidade de entender e de se aproximar de Deus e de ter comunhão com os irmãos, intimidade com Deus e intimidade com os irmãos. Eu sei que existem motivos válidos, eu sei que existem motivos justos, mas mesmo assim nós ficamos apreensivos. Me desculpe pelo desabafo ou pelo testemunho, mas os irmãos fazem falta, os irmãos são preciosos, então, assim que possível, venha para a casa do Senhor, cuide da sua saúde, cuide dos seus afazeres, acelere-os durante a semana para que não exista nada que te separe da casa de Deus no próximo domingo, certo? Então, vamos continuar orando pelos nossos irmãos e vamos continuar adorando a Deus com mais uma canção. Amém? Como
convido o pastor para ministrar a palavra e nós podemos nos assentar. Boa noite. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, no capítulo 10. Mateus, capítulo 10, versículo 34 em diante. Mateus, capítulo 10, 34 em diante. Qual a expectativa que nós temos quando pensamos em igreja, quando pensamos em evangelho, quando pensamos no reino de Deus? Será que nós estamos ligados na mesma expectativa que havia no coração do nosso Senhor? Então vamos abrir a nossa Bíblia, Mateus 10, 34. Esse texto é quando Jesus escolhe 12 discípulos e os manda para pregar. E num dado momento, dando instruções aos discípulos, ele diz isso no versículo 34. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama a seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Quem recebe vocês, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Vamos orar. Senhor, pedimos que o Teu Espírito Santo esteja nos iluminando, Senhor, para que possamos compreender a Tua palavra, possamos aplicá-la na nossa vida, Senhor. Te pedimos isso neste momento, em nome de Jesus. Amém. Jesus, ele, de alguma maneira, está quebrando as expectativas dos discípulos, talvez as nossas, né? Porque nós pregamos assim também, né? Jesus veio trazer o quê? Paz. Mas Jesus está dizendo aqui, não pensem que eu vim trazer paz à terra. Meio contraditório, né? Ele veio para unir a família. Tem até os ministérios familiares nas igrejas, onde tem encontro de casais, né? Para conciliar pais e filhos. O que será que Jesus quis dizer com isso? Ele quis dizer uma coisa simples, que se nós não o colocarmos em primeiro lugar, mesmo que seja em relação à nossa própria família, nós não somos dignos dele. E não podemos ser chamados de discípulos do Senhor. Que em primeiro lugar está o reino de Deus. E quando ele manda aos discípulos, ele diz, olha, eu estou mandando vocês, mas olhe bem,
Tem até uma palavra interessante no versículo 24, vejam lá. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado de Baal-zebub, de Beelzebub, quanto mais os membros da sua família. Jesus está dizendo o seguinte aqui, que se perseguiram ele, imagine os discípulos também serão perseguidos. E se o chamaram de Beelzebub, Baal-zebub, nós estudamos esses dias, né? Que é o senhor das moscas. Se disseram para ele que ele era o senhor das moscas e não o filho de Deus. Semana passada nós estudamos que Jesus foi chamado filho de porneia, filho de prostituição. Se tratam assim ao nosso Senhor, seria diferente o tratamento para com aqueles que seguem os seus passos. Aqui é uma quebra de expectativa. Aqui há Jesus ele está, não sei se existe essa palavra, mas desglamourizando, tirando o glamour daquilo que se pensa ser servo do Senhor, ser discípulo do Senhor. Ser discípulo do Senhor é andar como ele andou. Ser discípulo do Senhor significa renúncia. Ser discípulo do Senhor significa submissão. Ser discípulo do Senhor é ter a capacidade do que a Bíblia diz de apresentarmos ao Senhor sacrifícios de louvor. O que é sacrifício de louvor? Por que a Bíblia no Novo Testamento pede esse tipo de sacrifício? O que é um sacrifício de louvor? Israel que é do louvor. O que é um sacrifício de louvor? É quando você louva a Deus por algo que naquele momento não parece tão bom. Quando você consegue agradecer a Deus por todas as coisas, inclusive aquelas coisas que você não entende, que causam dor, que causam sofrimento, e você diz: Senhor, se é o teu propósito, eu te louvo, eu te adoro, eu te agradeço. Sacrifício de louvor não é fácil. A vida, quando nós entramos no reino para seguirmos o nosso mestre, basta a nós seguirmos as pisadas dele e estarmos dispostos a caminhar os caminhos que ele caminhou. Isso vai tão na contramão da ideia de prosperidade, de paz, de alegria, né? Nós estamos no portal para uma nova realidade, onde a igreja verdadeira do Senhor Jesus, ela vai ter que aparecer sob imensa perseguição. Um pouco agora, mas os jovens aqui vão sofrer um pouco mais, e os netos ainda mais. Quando Jesus fala: não vem trazer paz à terra, é porque os valores deste mundo, e quando eu falo mundo, eu estou falando das estruturas, quando eu falo mundo, eu estou falando do poder nas mãos dos governantes. Quando eu falo mundo, eu estou falando de uma filosofia que está por trás daquilo que é imposto sobre as populações. Por trás de tudo isso está o que a Bíblia diz, que o mundo jaz no maligno.
e que o diabo é o Deus do presente século, da presente estrutura. Nós estamos no portal disso. E chegará um momento que isso se cumprirá facilmente, já está acontecendo, né? O homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, os inimigos do homem serão aqueles da sua própria família. E daí Jesus diz: quem ama o pai e a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho, sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E é o momento de tomar a cruz, seguir ao Senhor. Por quê? Hoje se aprende que os valores antiquados dos cristãos não devem ser respeitados pelos filhos. Hoje aprende-se que a verdade é relativa e que aquela palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, não faz o menor sentido, porque não existe verdade. E os nossos filhos, as nossas crianças estão vindo para casa, e quando você diz assim: ó, você é um menino, eles vão responder aos seus pais: não, eu sou o que eu quiser ser. Que não existe verdade. Inclusive a verdade biológica sendo questionada. E quando os inimigos do homem estarão dentro da sua própria casa, significa o quê? Significa que contrapor aos valores do presente século resultará em conflito familiar. Pai contra filho, filha contra mãe, os inimigos dentro da sua própria casa, e a tentativa de uma virada para novos valores estabelecidos dentro de uma nova sociedade, um novo normal. Esse novo normal sem Jesus. Toda aquela expectativa pregada por muito tempo no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em países que tinham até então uma bandeira cristã, hoje estão em xeque. E a igreja do Senhor, que é aquela que vai prevalecer, passando pelo fogo, vai ter que se contrapor a isso. E será o momento do quê? O momento do martírio, o momento da dor, o momento do testemunho, debaixo de qualquer circunstância, falando a verdade e sendo confrontado na cara, não havendo liberdade de expressão. Quebra de expectativa. Você está disposto a ser cristão dentro de uma nova realidade? Porque nós vamos andar da mesma maneira que os nossos antepassados, no primeiro século, onde eles eram instigados a negar Jesus, a dizer que Jesus não era filho de Deus, a dizer que Jesus não morreu na cruz pelos pecados da humanidade, a dizer que Ele não é Deus e não é digno de ser adorado, e o Estado tem que ser adorado, tem que se dizer ave César, e não ave Jesus. César Quírios significa César é Senhor. E os discípulos diziam: Jesus Quírios, Jesus é Senhor. E aquele coliseu, e aqueles estádios,
abertos, com leões, com cachorros, com feras, aonde os cristãos eram colocados lá dentro. Poderiam sair. Bastaria dizer: César Quírios. O pastor da igreja lá do Apocalipse, da segunda igreja que aparece ali, deixa eu ler para eu não errar. Tá? O nome dele é Policarpo, né? Da igreja de Esmirna. O pastor da igreja de Esmirna, ele viveu. Tanto que Jesus, quando fala para a igreja de Esmirna, diz: olha, não temas o que vocês vão sofrer. Muitos serão presos e mortos. Na época em que João pregava, naquela igreja de Esmirna, tinha um adolescente lá, devia ter seus 15, 16 anos, que teve o privilégio de ouvir o apóstolo João. E mais tarde, mais velho, ele tornou-se pastor da igreja. O nome dele é Policarpo. E depois tornou-se bispo. E o Império Romano chegava e dizia: negue a Jesus. Enquanto as suas ovelhas eram colocadas no despenhadeiro e empurradas para que caíssem lá de cima. Até que num dado momento pegaram o Policarpo, colocaram ele com lenha em volta, amarraram ele e disseram: nós vamos atear fogo. O império da época. Basta você dizer: César Quírios. Ele virou depois ele é homenageado pela Igreja Católica Romana, né? Mas, segundo consta, não está na Bíblia. Houve ali um milagre, porque eles colocaram fogo. Depois que ele disse: estou com 80 e tantos anos. Jesus sempre foi fiel à sua palavra para comigo desde a minha infância. Com 80 e poucos anos, vocês acham que eu iria negar o meu Senhor? Colocaram fogo. E aconteceu ali, segundo a tradição, um milagre. Porque parecia que ele não se decompunha. Ele se mantinha no meio do fogo. Até que um soldado chegou com uma lança e furou o Policarpo e começou a verter água. E aquela água ia apagando aquele fogo. E assim ele morreu. E muitos soldados romanos se dobraram, reconhecendo o poder e a graça de Deus. Será que nós estamos dispostos, nem que seja a morte, diante de nós? Irmãos, hoje talvez alguém diga assim: não, isso não vai acontecer, não no nosso Brasil. Eu estou falando isso, não estou nem falando de política, eu estou falando de Jesus, do que ele já disse. Será que estamos dispostos
A primeira quebra de expectativa nesse texto é em relação à igreja, aos discípulos. Jesus ele diz assim: se me chamaram de Beelzebu, imagine vocês. Se me perseguiram, imagine vocês. E numa família onde tem alguém que é de Jesus e alguém que não é, num período tal como esse, você vai ter que fazer uma opção. Continuar falando a verdade ou passar pano para incrédulo. É um posicionamento. A segunda quebra de expectativa que nós vemos no texto está no capítulo 11. Vamos ver lá, Mateus 11, a partir do versículo 1. Mateus 11, 1. Diz assim: depois que terminou de dar instruções, isso que eu estou falando e lendo aqui foram as instruções de Jesus aos discípulos. Depois que terminou de dar instruções aos 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, aqui é João Batista, tá? Ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz aquele que não se escandalizar por minha causa. João Batista, ele tinha 30 e poucos anos, né? Porque ele era um pouquinho mais velho que Jesus, talvez alguns meses, 6 meses. E ele era a voz do que clamava no deserto: preparai o caminho do Senhor. Ele anunciava a vinda do Senhor. E nesse momento me parece que ele estava numa situação de grande interrogação. Porque ele, o grande proclamador da mensagem de Deus, talvez ele sentisse que estava derrotado, porque ele estava onde? Na prisão. E de repente ele pensa: o que está acontecendo lá fora? Será que aquele que eu falei que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é mesmo o Messias? E ele manda seus discípulos perguntar: é você? Você já pensou, você como profeta de Deus, homem de Deus, com 30 anos, 31 anos, impedido de pregar, preso, perseguido, e Jesus acalma ele, fala para os discípulos: olha, vai lá e conta para o João. O que era para contar? Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. Feliz aquele que não se escandaliza. João, pelas minhas obras você vê que a tua mensagem era verdadeira. Ali estava o Messias, o Senhor. E aquele Senhor, ele poderia ser visto por aquilo que ele fazia. Porque a expectativa era que quando viesse o Messias, ele curaria um cego de nascença, ele expulsaria demônios, mudos. Eu falei sobre isso, né? Ele ressuscitaria mortos. Vai lá e diga para o João: não foi em vão. E aquele homem
que estava na cadeia, que estava preso, que estava cheio de questionamentos, que manda os discípulos perguntarem, os seus discípulos perguntem se é ele mesmo ou temos que esperar outro. É desse que Jesus fala no versículo 11. Vamos ver. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. O maior profeta viveu pouco e morreu decapitado pelos seus inimigos. Aqui temos uma quebra de expectativa, né? Mais uma. A primeira quebra de expectativa, Jesus diz: não vim trazer paz, não. Eu vim trazer divisão. A segunda quebra de expectativa, profeta meu não é aquele que vive nos palácios reais. Profeta meu não é aquele milionário que anda de jatinho. Profeta meu não é aquele que vocês imaginam. Profeta meu é diferente. Jesus descreve João Batista no versículo 7. Vamos ler? Diz assim: enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês saíram a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, mais que profeta, este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. Jesus, ele está dizendo: o que vocês queriam ver? Qual era a expectativa de vocês? Vocês queriam ver um caniço? Tem gente que pensa que pastor, que profeta, que líder é um caniço. O que é um caniço? Caniço era aquela cana frágil que nascia em qualquer lugar e que o vento batia, e se o vento fosse forte quebrava, que as crianças pegavam para fazer aquelas flautinhas e começavam a brincar, só que se apertasse muito forte quebrava, jogava fora e fazia outro. Tem gente que despreza o ministério pastoral. É um caniço. Tem outros não, tem outros que dizem. Jesus diz assim: o que vocês queriam ver? Um homem vestido com roupas finas? Tem gente que pensa: não, pastor é aquele engravatado, né? Pastor é aquele que vive nos palácios reais, no governo, ao lado dos poderosos. Jesus, ele quebra a expectativa. Roupas finas, alguém perguntou ali, está no versículo 8, tá? O que vocês saíram para ver? Qual a expectativa de vocês? Existe uma ideia muito equivocada a respeito do ministério. Jesus, no versículo 7, ele diz assim: enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Por que no deserto? Se você fosse pregar, você escolheria o deserto? O que é o deserto? Sabia que Deus fala sobre o deserto? Deus fala que o deserto é a casa do jumento selvagem. João Batista era para ser treinado de uma forma tão poderosa
Ele precisava de um treinamento tão especial que Deus o coloca num lugar árido, num lugar montanhoso, num lugar que não tinha água o ano todo, apenas em alguns momentos, num lugar onde o sol queimava o seu rosto, o lugar onde havia dificuldade de encontrar alimento, um lugar que ele tinha que ter dependência absoluta de Deus, um lugar onde seria o habitat natural do jumento selvagem. Vamos abrir lá em Jó, no capítulo 39. Jó, capítulo 39, quando Deus fala para Jó sobre aquilo que ele criou, no versículo 5, vamos ler, Jó 39, 5, Deus fala assim: quem pôs em liberdade o jumento selvagem, quem soltou as suas cordas, eu lhe dei o deserto como lar, o leito seco de águas salgadas como sua morada. Ele se ri da agitação da cidade, não ouve os gritos do tropeiro, vagueia pelas colinas em busca de pasto e vai em busca daquilo que é verde. O Senhor descreve como ele cria o jumento selvagem e coloca num habitat árido, e aquele jumento selvagem treinado em encontrar água, encontrar comida, no meio daquelas montanhas e daqueles vales, num lugar difícil, ali ele sobrevive, e ele se alegra da sua liberdade, mas ali é o lugar do jumento. Eu fico imaginando Deus olhando então para o João Batista, e ele pensou assim: esse João Batista ele precisa de um treinamento especial, né? Já que ele vai ser o maior profeta, ele precisa também passar pela angústia de um deserto árido, ele precisa da força de um animal selvagem, ele precisa da resistência, ele precisa da capacidade da busca do alimento, ele precisa comer gafanhoto, mel silvestre, ele precisa usar roupas rústicas, ele precisa levar o peso e a angústia de estar num lugar que não é o seu habitat, que foi preparado para o jumento. E dali sai um homem forte. E dali sai um homem poderoso. Dali não sai uma almofadinha frágil como um caniço e nem frescurento de roupas finas e amante do glamour dos palácios. Alguém pronto para dar a sua vida por causa de princípios, por causa do chamado de Deus. Será que nós somos a igreja assim? Será que nós estamos dispostos a confrontar o erro? Quando vinham lá para o batismo de João Batista, os fariseus, ele olhava para aqueles homens e dizia: raça de víboras, quem os induziu a querer fugir da ira vindoura? Pratiquem frutos dignos do arrependimento que vocês dizem professar. Estamos prontos? Ou a nossa expectativa em relação ao ministério? Qual que é a expectativa verdadeira? Daí Jesus ele também fala. Quando ele fala de João Batista, em Mateus 11, no versículo 10, ele diz: olha,
esse não é nem uma cana, um caniço agitado pelo vento, nem um homem de vestes luxuosas, mas o que ele é? Versículo 10. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei. O homem de Deus tem que ser enviado, tem que ser chamado, tem que ter o carisma de Deus, tem que ter o carimbo do chamado de Deus. E esse carimbo é a unção, esse carimbo é o Espírito Santo, esse carimbo é a capacidade de falar mesmo que ninguém ouça no deserto. Enviarei o meu mensageiro. É alguém que tem uma mensagem. A palavra mensageiro é anjo. Como diz lá em Apocalipse: ao anjo da igreja escreva, ao líder da igreja, aquele que é o mensageiro da igreja. E quando fala do anjo da igreja, o Senhor diz que são aqueles que estão na sua mão direita. Que Ele protege, que Ele cuida. Enviarei o meu mensageiro. Então tem que ser enviado, tem que ter uma mensagem. E não é qualquer mensagem, não. O profeta é aquele que é a boca de Deus na sociedade. Irmãos, a responsabilidade de você ser a boca de Deus. Os irmãos sabiam que o profeta, aquele que tem a mensagem de Deus, é a boca de Deus? Quer ouçam, quer deixem de ouvir. E diz assim: Ele preparará o teu caminho adiante de ti. Hoje o homem de Deus prepara o caminho do Senhor também, que é o caminho da sua volta. E este evangelho do reino será pregado até que o Senhor volte. E enquanto prega o evangelho, virão os açoites, virão os apedrejamentos, virão os naufrágios. O apóstolo Pedro, no momento da sua morte, disseram para ele assim que iriam crucificá-lo, já que ele era seguidor do crucificado de Jesus. E ele implorou, ele pediu: não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor. Daí, o que eles fizeram? O crucificaram de cabeça para baixo. E que alegria participar dos sofrimentos de Cristo. A igreja está preparada para isso? Às vezes é bom ser igreja estatal, né? Os batistas, eles, dos princípios de fé, que nós somos regidos por princípios, né? E um dos princípios da fé batista é que a igreja é absolutamente independente, primeiro uma das outras, e também independentes do Estado. Por quê? Porque a igreja estatal vira uma boca do Estado, uma boca política dos seus liderantes, dos seus governantes. E lá no começo da nossa história nós já marcamos posição. Não somos a boca do Estado, somos a boca de Deus.
Não admitimos sermos considerados igreja oficial, como acontece em muitos países, não é? Somos a boca de Deus, mesmo em face das perseguições. Das batalhas sangrentas, anunciando aquilo que está escrito. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Jesus também, ele faz uma quebra de expectativa em relação ao povo que ouvia. Está no versículo 16, vamos ler. Diz assim, capítulo 11 de Mateus, versículo 16. A que posso comparar essa geração? Jesus está pensando, como que eu posso explicar quem é o povo que está ouvindo João, que está me ouvindo, está ouvindo os apóstolos, recém-encaminhados para pregar. A que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. O que significa isso? Significa que quando havia música de festa, eles não dançavam. E quando havia música de funeral, eles não choravam. É quando não há resposta. É quando o povo está morto. É quando o povo não consegue ser tocado. É uma insatisfação compulsória, é uma insatisfação interior na alma. Às vezes falam para a gente, né? Umas músicas mais alegres, ninguém vibra. Umas mais suaves, também ninguém participa. Mais ou menos isso que Jesus está falando. Ele diz assim, que dois tipos de profetas vieram. Versículo 18. Pois, Jesus explicando isso, né? Pois veio João, que jejua, não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, que é Jesus, comendo, bebendo, e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Isto é, pode tocar flauta que ninguém vai dançar e pode cantar lamentações que ninguém vai chorar. Por quê? Porque o povo está morto. Pode vir um João Batista, é rejeitado, decepado da sua cabeça, mas pode vir Jesus também. Jesus é um glutão, um bêbado. João Batista tem demônio. E Jesus é um fanfarrão. É uma insatisfação. E qual desses dois não era profeta? Os irmãos sabem? Os dois eram diferentes, né? Um era manso e outro era dureza. Qual que não era profeta? Os dois eram profetas.
E os dois foram rejeitados. Porque o problema não está neles. O problema está no coração do homem. Jesus, então, ele começa a dizer o seguinte. No versículo 20, vamos ler? Concluímos aqui no versículo 20. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependiam. E Jesus diz: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo eles teriam se arrependido, vestido roupas de saco, cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum? Agora ele está chamando a Cafarnaum. Sabe por que Cafarnaum? Ele chama e diz assim: e você, Cafarnaum? Porque Cafarnaum era onde ele morava. Cafarnaum era a casa dele. Cafarnaum era a cidade que teve o privilégio de ter Jesus ali nas suas ruas. E ter a sua casa lá, a sua morada lá. E o povo tinha acesso a Jesus como nenhum outro povo teve. E Jesus diz assim no versículo 23: e você, Cafarnaum, será elevado ao céu? Não, você descerá até o inferno. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Sodoma foi destruída. E Jesus diz: olha, se eu morasse em Sodoma, se eu tivesse ali a minha casa e a minha família, e se eu tivesse andado pelas ruas de Sodoma, realizando os milagres, pregando o que eu preguei, ela teria permanecido até hoje. Então vocês são piores do que Sodoma. E vocês que tiveram a minha presença, vocês acham que vão ser elevadas ao céu? É para o inferno que vocês irão. A responsabilidade de conhecer Jesus, a responsabilidade de ter a oportunidade do convívio com a palavra de Jesus, de ouvir a mensagem de Jesus, de ver os milagres de Jesus, e não deixar o coração se mover. Um dia Jesus falou assim para o povo, que toda aquela comunidade de Nínive, os irmãos se lembram de Nínive? O Jonas foi pregar lá, né? Quantos se converteram lá? Hã? Todos. Jesus, ele diz assim: olha, é o seguinte, no dia do juízo, o povo de Nínive se levantará para condená-los, porque Jonas pregou e eles se converteram, e eu estou aqui, no meio de vocês, pregando, e vocês se mantêm na incredulidade. Nínive se levantará no dia do juízo contra vós. Palavra pesada de Jesus, né? Porque existe uma responsabilidade muito grande. Jesus vai quebrando expectativas nesse capítulo. Mas ele encerra com um toque de
misericórdia no versículo 28. O que ele diz? Venham a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Para quem que ele está falando? Para esse povo que ele acabou de discursar. Olha, vocês têm uma ideia errada do reino, vocês têm uma ideia errada sobre profetas, vocês têm uma ideia errada sobre religião, vocês não estão satisfeitos com nada, não dançam, não choram, mas se vocês sentirem o quanto vocês estão sobrecarregados, venham até mim que vocês serão libertos. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Vamos orar. Senhor, muito obrigado porque nós vivemos numa aliança onde já podemos ter a percepção mais clara de tudo isso, Senhor. Muito obrigado porque a Tua palavra se abre para nós e nós podemos compreender que, embora seja felicidade andar contigo, debaixo da Tua direção e do Teu reino, também é responsabilidade na hora das perseguições, de marcarmos posição e mantermos o testemunho do Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, para que possamos ter essa coerência de comportamento, em meio a um momento tão difícil que vivemos, mas que a Tua mão forte e poderosa, o Teu Espírito, esteja capacitando a Sua igreja para isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Israel, pegue o seu violão. Eu convido o Mateus e a Fernanda que nos ajudem, que venham até aqui à frente. A palavra de Deus diz que o homem deve examinar-se a si mesmo e comer do pão e beber do cálice. Examinar hoje, diante da palavra que o Senhor nos trouxe, é perguntar se você se entregou a Jesus nesse nível de comprometimento. Porque daqui para frente, a batalha vai ser grande. Nós estamos virando uma página da nossa história e começando uma outra página da história, aonde ser de Jesus é para os fortes. Para os fortes no sentido de estar fortalecidos no Senhor e na convicção do seu poder. Examine-se o homem a si mesmo e coma do pão. Vamos orar. Senhor, estamos examinando o nosso coração, como diz a Tua palavra, e reconhecemos que pertencemos 100% ao Senhor, independente de qualquer circunstância. E por isso participamos da comunhão do Teu corpo e do Teu sangue. Em nome de Jesus. Amém. Seja bendito o Cordeiro, e você pode distribuir o primeiro elemento. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis esse sangue lavado
palavra diz: pois eu recebi do Senhor, o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Vamos participar do pão que simboliza o corpo do Senhor. Comamos. Fernanda pode orar. Senhor Deus, meu Pai, obrigado por mais um dia aqui, obrigado porque estamos reunidos em Teu nome para Te engrandecer, para Te adorar, principalmente para relembrar, Pai, do Teu sacrifício, para agradecer porque o Senhor nos alcançou com Sua graça, Pai, porque nós não merecíamos, com tantos pecados, com tantos erros, ó Pai, a gente Te afronta, ó Deus, e mesmo assim o Senhor enviou o Seu Filho para morrer por nós e para que esse preço fosse pago em favor de nós, apesar da gente não merecer nada disso, Pai. Obrigado por tudo isso que o Senhor fez e obrigado por nos aceitar, Pai. Amém. Amém. Nós vamos cantar a segunda estrofe e o Gabriel distribuirá o segundo elemento. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis que essas chagas pureza para o mais pobre pecador, pois que mais alvos que a neve, o seu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança. Eu friso nova aliança, porque às vezes se quer viver na velha aliança. Então, esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Em memória ao sacrifício do Senhor, vamos participar desse elemento. Mateus pode orar. Senhor Jesus, agradecemos o seu sacrifício que foi feito para nós, Senhor, para nos dar a possibilidade da vida eterna, de estarmos em comunhão novamente com o Senhor, estarmos juntos, ligados a Ti, Senhor, te servindo para toda a eternidade, Senhor. Agradecemos o seu grandioso amor por nós, que mesmo pecadores recebemos essa dádiva de podermos nos relacionar novamente com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Diz a palavra assim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Ele voltará porque ressuscitou. E nós aguardamos o retorno do Senhor. Uma canção? Como é precioso? Pode ser.
Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado, andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu, pelo sangue do Calvário, sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu venho com você, não existem mais barreiras. Em Deus eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa minha irmã. Eu sou com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Vamos ficar em pé. Senhor, colocamos esta semana nas Tuas mãos, pedimos a Tua proteção, a Tua bênção, Senhor, sobre cada vida, sobre cada família da Tua igreja. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. Dê um abraço no seu irmão.